Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor abençoe a sua vida e abençoe a sua casa. Seja bem-vindo a mais uma escola bíblica virtual e estamos iniciando uma nova série. E eu quero começar essa nova série, isso aqui é só uma introdução, trazendo algumas discussões, algumas perguntas, para depois a gente ir respondendo ao longo dessa série. Bom, na era medieval, lá no século XIV, mais ou menos, um livro foi muito vendido, se tornou um clássico da literatura universal, que é chamado A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Esse livro ele trouxe para as pessoas, para o imaginário das pessoas, o inferno, o purgatório e o paraíso. Hoje em dia nós temos a tendência de falar de inferno de Dante. O que é o inferno de Dante? É aquela imagem que filmes, desenhos retratam de um inferno em várias etapas, das pessoas lá sofrendo, das pessoas vivendo atormentadas ali, onde tem vários departamentos e as pessoas sofrem, uns sendo queimadas e outros tipos de torturas. Existe uma figura muito impactante, que gera até um temor em muitas pessoas, baseado no Inferno de Dante. Então existe uma pintura muito famosa sobre o Inferno de Dante, e essa imagem que Dante criou sobre o inferno perdura da era medieval até agora. Então todo mundo, quando pensa sobre o inferno, pensa baseado no Inferno de Dante. Outra coisa também que vem permeando o nosso imaginário é sobre o céu. Só que já não é o céu de Dante que permeia o nosso imaginário, mas o céu daquelas figuras retratadas nos livros dos Testemunhos de Jeová. Você já deve ter tido algum acesso em algum momento da sua vida a alguma figura desenhada ali pelos Testemunhos de Jeová sobre o céu. Aquele lugar lindo, maravilhoso, um grande jardim, um gramado verde muito lindo, famílias, não é, ali sorrindo, brincando, animais no meio, né, brincando com as crianças. Então aquele céu também, né, permeou o imaginário das pessoas hoje em dia a respeito de como é que será a vida no céu. Outros brincam dizendo que nós vamos passar a eternidade tocando harpas no céu. A gente imagina, né, um céu todo branco, nuvens, nós vestidos de brancos, com harpas nas mãos e só louvores e cânticos, né? Então existem alguns imaginários sobre o inferno, sobre o céu, mas também eu queria tratar aqui ainda de uma outra coisa que está dentro do imaginário dos cristãos hoje em dia, é a respeito da vinda de Jesus Cristo. No final do século XX, ali na década de 90, para início ali dos anos 2000, no século XXI, ficou muito famoso o livro e também os filmes do Tim LaHaye, que é chamado O Deixados para Trás. O Deixados para Trás popularizou um tipo de compreensão escatológica sobre a vinda de Jesus e como será depois dessa vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus no caso, né? E todo mundo tem permeado o seu imaginário baseado naquele livro, naquele filme, porque essa corrente de interpretação pré-tribulacionista, dispensacionalista, já fazia parte de um grupo de cristãos, mas o filme fez com que se popularizasse de tal forma que até pessoas fora daquele tipo de teologia também começou a imaginar a vinda de Jesus daquela forma. Então, eu estou trazendo essas coisas para nós termos uma ideia do que as pessoas imaginam, do que as pessoas sabem sobre o inferno, sobre o céu, sobre a segunda vinda de Jesus. E aí, nessa série de estudo, nós vamos tentar olhar as escrituras, claro, com o auxílio de muitos escritores, né, de muitos pesquisadores, muitos estudiosos da Bíblia, sobre realmente o que a Bíblia trata, tanto do inferno quanto do céu, da segunda vinda de Jesus e outras coisas que estão aí permeando o imaginário das pessoas e a qual nós precisamos de fato entender. Essa nova série de estudos tem como tema a consumação do século.
quando Jesus finaliza ali o seu ministério terreno, no final de Mateus capítulo 28, Jesus diz que estarei convosco até a consumação do século. Então esse é o tema, a consumação do século, onde nós vamos estudar o tempo futuro. O que a Bíblia diz sobre esse futuro? Aquilo que é na teologia chamado de escatologia, né? O estudo das coisas futuras. Mas nessas coisas futuras vamos tirar dúvidas sobre muitas questões que estão no imaginário, e você pode ser uma das pessoas que nos ajude a trazer temas, né? Eu já predefini alguns temas para ser trabalhado, mas de repente você tem alguma pergunta que não está dentro do tema, você pode colocar aí nos comentários que a gente elabora um estudo sobre a sua pergunta. E sempre será numa visão da nossa igreja, porque, né, essa escola bíblica aqui virtual, né, é promovida pela Igreja Presbiteriana Independente, né, aqui de Araraquara. É uma igreja que ela tem todo um arcabouço teológico, ela se baseia na teologia reformada. Então, claro que nós vamos trazer à luz dessa visão, buscando sempre a coerência, né? Buscando sempre os novos estudos, principalmente a respeito dessas questões. Por que novos estudos? Porque de uns anos para cá, as pesquisas arqueológicas, textos que vêm sendo traduzidos, textos da era primitiva, né, da igreja, de autores ali daquele período, têm trazido à luz muitas coisas para poder a gente entender melhor o texto sagrado. Então, muita coisa tem surgido agora de interpretação do texto baseado nessas descobertas históricas. Isso é muito importante para nós, porque o nosso texto bíblico, o Novo Testamento, né, principalmente, ele é um texto de uma temporalidade. Então, quando as pessoas usavam certos pensamentos ali, expressavam certos pensamentos na Bíblia, usavam certas expressões na Bíblia, elas estavam usando uma expressão, um conhecimento do seu tempo, de como as pessoas imaginavam. Então, é importante a gente, né, fazer essa leitura de contexto, né? O Júlio Zabatiero, que é um teólogo da nossa igreja, ele sempre trabalha essa questão da interpretação do texto baseada em contextos, né? A gente tem que ir ao contexto daqueles que escreveram e transportar esse texto para o nosso contexto, para que a gente aplique no nosso contexto, né? E é isso que nós vamos fazer, entender como é que se pensava os primeiros autores da Bíblia, ali, do Novo Testamento, mas claro que a gente vai examinar algumas coisas do Antigo Testamento também. Então, quero iniciar essa série de estudo, né? Essa aqui é só uma abertura, mas já trazendo para nós uma coisa muito importante, que a partir do que nós vamos falar hoje, vai definir todo o resto também. Então, nós vamos pensar algumas coisas. E eu quero, né, ler um texto do Novo Testamento que trata de promessas do Antigo Testamento. O texto que eu vou ler com você é baseado em Lucas, capítulo 1, versículo 30 a 33. Acompanhe comigo a leitura. Lá, o autor de Lucas está registrando ali, né, uma revelação, uma fala do anjo que aparece a Maria. E olha só o que ele diz. Mas o anjo lhe diz: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, nesse texto, aparece para nós o anjo, se referindo a profecias do Antigo Testamento, não é? E também falando ali de um futuro. Que futuro é esse? Futuro que já iniciou com o próprio Jesus Cristo, que nós vamos ver, onde ele ia reinar para sempre. Então, tudo que nós vamos discutir aqui fala a respeito desse Jesus que reina até a consumação, porque aí o Senhor entregará de novo tudo ao Pai, né? Paulo fala sobre isso, nós vamos ver isso um pouco mais lá para frente, né? Então Jesus já reina, e enquanto ele reina, ele vai fazer muita coisa,
E essas coisas a igreja participa, e é importante que a igreja entenda essas coisas para ser uma boa cooperadora do Senhor enquanto Ele reina. Amém? Vamos agora fazer uma oração pedindo a graça de Deus que Ele nos ilumine nesse estudo para que a gente compreenda esses textos e comece a assentar nos nossos corações as bases de tudo aquilo que nós vamos discutir mais para frente. Amém? Vamos orar. Deus querido e amado, te louvo, te agradeço, Deus, pela oportunidade, Senhor, de abrir a Bíblia com meus irmãos e estudar sobre Jesus Cristo e tudo que Ele há de fazer, o que o Senhor há de fazer ainda até a consumação dos séculos. Nos ajuda a compreender essas verdades, ó Deus. Verdades, ó Pai, que às vezes é corrompida, às vezes é tratada com desleixo nos estudos. Muitas concepções, muitos imaginários têm povoado, Senhor, a mente das pessoas no mundo e principalmente dos cristãos. E nós queremos, ó Deus, entender o que a própria Sagrada Escritura diz a respeito disso. Sem nenhuma pretensão, Senhor, de a gente ser melhor do que ninguém, mas é que a gente pede do Espírito Santo para nos conduzir nesse conhecimento. Que Ele que escreveu, Ele que inspirou os autores, seja aquele que interprete também para nós. Nos ajuda nisso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, para a gente iniciar, pensando aí, já que Jesus foi o prometido e que Jesus é que vai consumar todas as coisas, então a gente tem que ter um pouquinho de ideia do que era a esperança messiânica. Nós vamos tratar mais para frente mais coisas sobre o que as pessoas tinham de visão sobre o Messias, sobre como é que seria o fim de todas as coisas, mas agora a gente já precisa pelo menos pensar o que os judeus esperavam do seu Messias. O que implicava nessa esperança da vinda do seu Messias. Aí eu quero ler 2 textos com você. O primeiro texto é de Isaías 35, versículo 10. O capítulo todo de Isaías 35 é um capítulo que fala de um futuro glorioso, de um futuro onde Deus restauraria o reino a Israel e existiria um tempo de felicidade plena. E ele usa muitas figuras de linguagem ali, próprio do judeu. O judeu, quando lê Isaías 35, ele entende cabalmente todas as expressões ali de lugares, de árvores, de animais, de tudo, porque fazia parte ali do seu imaginário e principalmente do seu grupo de linguagem, né? E aí para nós, às vezes a gente não entende totalmente o texto, mas no versículo 10 tem aquilo que a gente precisa para que a gente entenda o que eles esperavam nessa questão messiânica. O texto diz o seguinte: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Olha só, aqui fala de um tempo em que o Senhor ia restaurar o reino a Israel e ia estabelecer um reino de paz sem fim. Porque é assim que começa, inclusive, o capítulo 35. Né? Então, seria um tempo de paz sem fim. Então, eles cantariam um cântico de júbilo, expressando toda a alegria, só que essa alegria, como diz o nosso texto aqui, seria eterna. Seria um tempo consumado mesmo. Na esperança messiânica, na mentalidade deles, que eles tinham da vinda do Messias, é que ele, enfim, ia instaurar um tipo de reinado que nunca mais Israel ia passar por tudo o que passou. Esse texto de Isaías é um texto de uma temporalidade que o povo já tinha sofrido muito. Então isso, para eles, era uma esperança extraordinária, era uma coisa que eles se agarravam para poder manter-se a fé. Agora imagina esse texto sendo lido hoje, onde, depois desse texto, muito mais o povo de Israel sofreu. Nós vivemos numa temporalidade muito próxima, um dos maiores sofrimentos que o povo judeu passou, que foi o Holocausto, né, na Segunda Guerra Mundial. Então, esse texto, para um judeu, é um texto de muita esperança.
É isso que eles esperam. Você imagina, 3.000 anos de história judaica, de muito sofrimento, e enfim eles esperam que isso aconteça para eles, em que eles possam voltar a Sião, se é uma linguagem para falar, né, da terra prometida, de Jerusalém, da terra deles. Eles esperam voltar e ter uma alegria eterna, gozo e alegria, né, onde fugirá deles a tristeza e todo gemido de sofrimento e dor. Essa era a esperança que eles tinham. Aí, um outro texto, que já é na época do exílio, né? Enquanto eles estavam passando por todas as dificuldades, onde eles estavam sendo oprimidos pela Babilônia, onde eles eram escravos, a terra deles estava devastada, eles estavam sem rei já, o templo foi destruído. Aí, de repente, Daniel tem uma visão extraordinária que isso aquece o coração do judeu, traz esperança para eles, só que esse texto vai muito mais além do que eles poderiam imaginar. Vou ler Daniel capítulo 7, versículo 13 a 14. Acompanhe comigo o que ele diz lá. Eu estava olhando as minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, não passará, e o seu reino jamais será destruído. Vai muito além do que os judeus esperavam esse texto, porque está falando aqui, né? Se você inicia lá no começo de Daniel 7, fala desse ancião de dias que é uma representação de Deus. O próprio Deus vindo no meio de toda aquela confusão, de todas aquelas batalhas entre nações, Israel sendo oprimido, o próprio Deus viria e instalaria um grande juízo, um grande, né, julgamento sobre os inimigos de Israel. E nesse meio vem um filho do homem. Se você está acostumado com os textos dos evangelhos, você vai lembrar quem é que usava essa expressão, o filho do homem, a respeito de si mesmo. Jesus. Jesus sempre usou essa expressão a respeito de si mesmo. Os judeus ainda não têm toda uma formação ainda da ideia do que seria o filho do homem, mas eles entendem que seria o Messias. E sobre esse Messias recebe da parte de Deus, olha só, né? Ele recebe o domínio, a glória e o reino, mas não só sobre Israel, mas para todos os povos, nações e todas as línguas servissem a ele, a esse Messias. E aí fala uma coisa que, né, que é essa ideia da consumação de forma definitiva do reino a Israel, de uma paz sem fim, quando diz que o seu reino ou o seu domínio é domínio eterno, um governo eterno, um reinado eterno, que não passará. E como finaliza o versículo 14, o seu reino jamais será destruído. Então essa era a esperança. Só que essa esperança parece que vai muito mais além do que eles estavam imaginando. Porque essa esperança aqui, ela não se restringe somente a um restabelecimento de um governo para Israel e de eles ficarem em paz contra os seus inimigos. Não. Seria um reinado eterno. Seria um reinado que nunca teria fim. E isso vai além das dimensões humanas e terrenas. Vai muito além, porque isso também está falando da restauração. A consumação dos séculos, a obra que Jesus, o Messias, o Filho do Homem, está fazendo enquanto reina, é fazendo com que nessa consumação dos séculos todas as coisas se renovem. Um novo surja, onde de fato esse novo estabelece um tipo de governo onde o Senhor reinará eternamente. Então, percebe como realmente está muito além do que os judeus podiam pensar e imaginar? Então, essas eram as promessas e essa era a esperança, né? De forma bem resumida, eu estou trabalhando aqui, né? Dos judeus a respeito do seu Messias. Aí, o que acontece? Jesus vem. Como nós lemos no começo aqui, no capítulo 1 de Lucas, né? Jesus ele é prometido agora pelo anjo a Maria,
e de que sobre ele estaria, né, estabelecido ali o governo, ele seria rei, sentaria sobre o trono de Davi e reinaria eternamente, um reinado sem fim. E aí Jesus, de fato, né, a promessa do anjo foi para Maria que ela ia dar à luz a esse futuro rei. Ele vem, passa 30 anos na sua vida de forma comum, só aguardando o tempo de Deus para poder começar a agir. Ele começa a agir logo depois, né, da sua tentação. E aí, lá em Mateus capítulo 4, Jesus, depois que ele vence as tentações, né, que Satanás impôs sobre ele, aí ele inicia o ministério dele. E olha só a primeira mensagem desse rei, que foi prometido e que Deus está cumprindo agora. Lá em Mateus capítulo 4, 16, 17, a primeira mensagem de Jesus foi essa. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e eis que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, aqui o texto inicia falando de um texto antigo, né, onde os profetas falavam de que o povo que jazia em trevas, e aí nos versículos anteriores ao 16, fala de Cafarnaum, fala de várias regiões ali por onde Jesus estava passando. Ou seja, esses povos que jaziam em trevas viam uma grande luz, que era o Messias. E essas pessoas que viviam na região da sombra da morte, porque o salário do pecado é a morte, né? Sobre essas pessoas resplandeceu-lhes a luz. Aí Jesus inicia a sua mensagem. E a mensagem dele é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus, ele como um bom judeu, ele tem receio de usar a expressão Deus. Os judeus, eles não falavam o nome de Deus. Então, eles usavam outras expressões para substituir. Então, por isso que ele coloca reino dos céus. Então, Jesus, ele anuncia o reino dos céus que está se aproximando. O reino dos céus, a qual ele será o rei, a qual ele governará, a qual ele ditará as ordens até a consumação do século, para poder se cumprir tudo o que Deus propôs. E todas as coisas que implicam em tudo isso, que é o que nós queremos entender. Então Jesus inicia o ministério dele já anunciando o reino que ele irá governar. Aí Jesus chama os primeiros discípulos e ensina esses primeiros discípulos a orar. E na oração, uma frase muito importante que a gente nunca pode esquecer do que representa, o que simboliza essa frase, Jesus ensina eles da seguinte forma: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, o reino está se aproximando. Nós temos que orar, venha o teu reino. Para quê? Porque estabelecido o reino, faça-se a vontade do Senhor aqui na terra como é no céu. Então, uma das tarefas desse rei é aproximar o céu e a terra, para que a vontade de Deus seja cumprida em ambas. E assim, esse povo que participa desse reino tenha paz sem fim. Então, é uma aproximação que Jesus está fazendo. Todos os teólogos concordam, né, dessa ideia de que, quando João fala muito, né, no capítulo 1 sobre isso, né, e os teólogos concordam, que a vinda do Verbo é uma aproximação dos céus à terra. Quando o Verbo se faz carne e habita entre nós, ele instala aqui, né, as primícias do céu. Aquilo que a gente pode chamar, e na teologia chamamos de reino de Deus. As primícias do reino inicia. Por isso que várias parábolas de Jesus falam sobre reino. Até o Jacques Dupont, um teólogo francês, ele fez uma pergunta muito interessante. Ele diz assim: a gente olha os evangelhos todos, o ensino de Jesus é sobre o reino de Deus. E por que a igreja, a coisa que ela menos faz é pregar sobre o reino de Deus? Porque Jesus, ele veio e aproximou os céus da terra, estabelecendo o reino de Deus aqui, né?
E aí, como é tão importante isso, Jesus nos ensina a orar para que esse reino venha e assim a vontade de Deus que é feita no céu também seja feita aqui na terra. E aí Jesus, ele cumpre a parte dele, né, em obedecendo a Deus, ele morre a morte de cruz para a remissão de pecados, ressuscita dentre os mortos, aparece aos discípulos, e quando ele aparece aos discípulos, ele diz uma coisa muito importante. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, se ele foi prometido como rei, ele veio e o anjo falou, o teu filho Maria será rei, ele sentará no trono de Davi, reinará para todo sempre. Aí Jesus ele conquista com o seu sacrifício, com a sua obediência, essa autoridade. Ele recebe o reino de Deus. Ele começa a governar a partir daí. Paulo confirma isso, quando Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 9 a 11, o seguinte: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que estará acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então aqui Paulo está confirmando de que toda a autoridade está sobre Jesus, porque Deus exaltou Jesus depois de ele ter sido obediente, né? Exaltou o nome dele, fez com que o nome dele estivesse acima de todo nome. Isso aqui é uma figura de linguagem para falar de que o nome de Jesus é como se fosse o primeiro nome, onde ele reina sobre todos, né? E aí para que todo joelho se dobre nos céus e na terra, né? Ou seja, céus e terra agora unidos num único louvor e adoração e submissão ao Rei Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então Jesus ele conquista isso. Paulo vai falar lá em Coríntios, né, que chegará um tempo em que depois que Jesus cumprir tudo que ele tiver que cumprir, aí ele vai entregar o reino ao Pai. Só que o que nos interessa é saber o que Jesus tem para cumprir daqui para frente ainda. Né? O que tem para fazer? Né? Porque uma coisa que a gente já pode ter certeza, baseada nesse texto que vemos até agora, é que Jesus reina. E o Apocalipse confirma isso. O Apocalipse mostra esse Jesus, né, em figura de linguagem, que é todo o Apocalipse é usado em figuras de linguagem, né, são símbolos, metáforas, né, e tudo mais, confirma de que Jesus está no trono reinando. Então, por exemplo, depois de João ter recebido do Senhor, né, a mensagem para escrever cartas às igrejas, quando chega no capítulo 4, ele vê os céus abertos, uma porta, e ele é trasladado em espírito para ir até esses céus, e ali ele tem uma visão extraordinária. No versículo 2 do capítulo 4, o texto lá diz o seguinte: imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Né? Ele vê alguém sentado. Quando ele começa a descrever, ele não vai dar o nome para quem está sentado, né? Como bom judeu, e eu falei, os judeus não têm tendência muito de usar o nome de Deus, então ele usa metáforas, símbolos, alegorias para falar daquele que está sentado. Mas aí no capítulo 5, versículo 13, ele vai dizer lá o seguinte: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E agora ele está descrevendo quem é que estava sentado. Ele fala daquele, né, que estava sentado, que era Deus, e Jesus, o Cordeiro. Ambos estão ali reinando. E aí fala, né, que é um domínio pelos séculos dos séculos. Jesus reina. E ele tem todo o domínio sobre as suas mãos. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Ainda que todas as coisas parecem um caos nesse mundo, e é um caos por causa do pecado, que ainda impera nos filhos da desobediência, como Paulo fala aos Efésios, né?
Esse pecado que impera nos filhos da desobediência faz com que o mundo seja um caos. E Paulo fala também em Romanos capítulo 1 que Deus os entregou a esses filhos da desobediência a sua própria sorte, para eles cometerem toda sorte de impurezas e pecados. Então, por isso que o mundo é esse caos, onde existe violência, existe morte, existe doença, existe tudo por conta do pecado. Mas ainda assim, na macro-história, no controle total da história, e essa história tem um telos, né, a expressão filosófica vai falar de um fim, né, de um propósito. Essa história, ela tem um propósito. A história macro, ela está debaixo do domínio de Jesus Cristo. Ele que organiza tudo, ele que faz todas as coisas acontecer. Aquilo que a gente chamava antigamente na teologia de economia de Deus. Economia de Deus, economia vem da expressão administração da casa, né? Então a ideia é que Deus está administrando todas as coisas. Ele entregou esse domínio a Jesus Cristo, Jesus conquistou esse domínio. Então ele domina a macro-história. Na micro-história, na nossa história, fica tendo esses caos, né? Os homens aí fazendo toda sorte de maldade no mundo e corrupção e tudo mais que nós temos de ruim neste mundo. Mas na macro-história, Jesus governa, reina e está fazendo com que essa história, né, ela vá cumprir um propósito. E é esse propósito, que é o propósito da restauração final de todas as coisas, será completamente estabelecido. Mas até a consumação dos séculos acontecer, algumas coisas estão no meio do caminho. E a nossa curiosidade é saber que coisas são essas, o que a Bíblia fala sobre essas coisas. Então, tem perguntas que nós queremos responder para aquilo que o Senhor irá cumprir até a consumação dos séculos. Por exemplo, perguntas que a gente vai buscar responder ao longo desse estudo, né? O que acontece daqui em diante na vida dos crentes? Qual é a participação da igreja nessa macro-história do Senhor? Essa é a primeira pergunta que nós temos que responder. Outra pergunta, o que acontece com as pessoas que morrem, os crentes e os descrentes? O que acontece com essas pessoas? Aquilo que é chamado de estado intermediário, né? Existe aí muitas propostas de interpretação. Nós vamos colocar algumas aqui e dizer qual é a que nós, a nossa igreja, acredita, né? Aquilo que a nossa teologia reformada acredita. Quando será a redenção do corpo? Porque existirá a redenção, né? Nós fomos redimidos dos nossos pecados, mas também a Bíblia fala de uma redenção do corpo, a qual já iniciou com Jesus. Jesus foi a primícia dos que dormem. Lembra essa expressão, né, usada na Bíblia? Jesus foi a primícia dos que dormem. Então, ele é o primeiro a ter a redenção do seu corpo. Ele já ressuscita com um corpo glorificado. Por isso que nesse corpo glorificado, Jesus podia sumir num lugar, aparecer no outro, né? Tem um relato do Evangelho de João, que aparece Jesus aparecendo do nada dentro de uma casa onde os discípulos estavam, onde as portas já estavam trancadas. Isso é característica de um corpo glorificado a qual muitos, quando olhavam de primeiro olhar para Jesus, não o reconhecia. Aqueles dois a caminho de Emaús, lembra que eles não reconheceram, né, Jesus, porque Jesus estava com o corpo glorificado. E quando é que será a nossa redenção do corpo? Como acontecerá isso? A Bíblia fala, nós vamos trazer para nós esses conhecimentos. Também outra pergunta importante, o que a Bíblia diz sobre o inferno e o paraíso? Né? Porque, como eu falei logo no começo, iniciando aqui com a ideia do inferno de Dante, né? O inferno de Dante trouxe o imaginário para a mente das pessoas sobre o que é o inferno. E o que a Bíblia diz sobre o inferno? E o que a Bíblia diz sobre o paraíso, sobre o céu, sobre o lugar de descanso, ou qualquer coisa desse tipo assim, né? Vamos também estudar sobre a questão da segunda vinda de Jesus. O que de fato a Bíblia fala sobre a segunda vinda de Jesus, né? Existem muitas interpretações por aí, nós vamos pincelar um pouquinho do que as outras interpretações falam, mas claro que a gente vai, né, sempre trazer principalmente a visão reformada, né, sobre a segunda vinda de Jesus. E sobre o juízo final, quem vai estar nesse juízo final? Como acontecerá esse juízo final?
né? É uma pergunta que as pessoas muito têm, porque, como eu sempre falo de vez em quando, né, existe dois tribunais. Existe o tribunal de Cristo e existe o tribunal do trono branco. E aí nós vamos ver o que quer dizer cada um deles, né, e o que acontece em cada um deles e quem estará, né, em cada um deles, né? E também nós temos que refletir aqui, né, sobre a questão, né, na consumação do século, sobre o novo céu e a nova terra, né? E aí a gente vai entender uma coisa muito interessante sobre esse novo céu e essa nova terra, é sobre a própria questão do arrebatamento. Nós vamos entender bastante aqui sobre a questão do arrebatamento, porque a primeira interpretação que nós temos é de que o arrebatamento é a gente ir para o céu e lá morar eternamente, né? Mas a Bíblia fala de novo céu e nova terra, fala de uma Jerusalém que desce da terra, fala de uma recriação de todas as coisas. Então, vamos ver tudo isso. E qualquer outra pergunta que de repente você tiver curiosidade e a gente entenda que vale uma aula só sobre isso, né? Coloque também nos comentários e a gente vai trabalhar aí, também. Então, essa era só uma introdução, né? Uma introdução muito importante, onde fala de que o Messias prometido veio, cumpriu o que tinha que cumprir, para quê? Para que ele reinasse e o reino de Deus fosse estabelecido. O reino de Deus está estabelecido e é muito importante. Eu comecei com isso porque isso é muito importante para os próximos estudos, né? Sem a ideia de que o reino de Deus já foi estabelecido por Jesus e ele reina, é aquilo que um teólogo chama de sobreposição, né? O reino de Deus está sobreposto a este mundo. Vive nesse reino quem tem fé em Jesus Cristo e vive baseado naquilo que é critério do reino de Deus para poder pertencer a ele, né? E quem pertence a esse reino já participa de um reinado sem fim. Amém? Espero que essa aula tenha gerado mais curiosidade para você permanecer conosco nas próximas semanas, né? E assim ser um momento de muita edificação, de muito crescimento, de muito aprendizado, para que assim nosso coração se encha de esperança, né? Como disse o apóstolo Pedro, né? Que a gente esteja firmado e saiba falar da esperança que nós temos. A nossa esperança ela está firmada em Jesus Cristo, de que Ele está reinando, de que tem coisas gloriosas para cada um de nós e nós somos participantes de uma grande obra de salvação e de restauração. Amém? Então, eu espero você nas próximas aulas. Que o Senhor te abençoe. Até lá.